Muito bom dia, eu sou o Marcos e a gente está fazendo nosso primeiro episódio de muitos. A gente chamou esse programa aqui de Antes das 6, uma homenagem à Legião Urbana. Não vou estar explicando muito ele, mas futuramente a gente vai estar conversando sobre. E ao meu lado aqui eu tenho a Amanda. Bom dia. Bom dia, eu sou a Amanda, eu sou maquiadora e dona de salão de beleza. Trabalho com maquiagem há 11 anos, porém formada em técnica em agroindústria e bacharel em direito. Então, não quer dizer que é o que colocam pra gente, é o que a gente tem que seguir, né? Então, eu segui a minha vontade. E com a gente tá aqui a nossa convidada, a Andy, que ela é chefe do Armazém 57? Não, é bem louca. Desculpa, perdão. No momento, eu estou trabalhando autônoma como chefe de cozinha, na verdade. Sim. E a minha primeira pergunta para ela é o seguinte: o que te fez desejar a gastronomia? Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu iniciei as minhas atividades na gastronomia faz em torno de uns 5 anos. Antes disso, eu estudava letras e daí eu mudei totalmente de ramo também, assim, né? Estudava letras, trabalhava na área de comércio e tal. E daí veio... Eu não sei necessariamente de onde veio minha vontade da gastronomia, assim, porque normalmente se escuta falar assim, as pessoas que cozinham desde criança, né, acompanham a família, e eu não tive muito essa vivência, assim, dentro de casa. Não que não é inexistente, mas eu não era muito ligada nisso, até o ponto que eu comecei a gostar de estudar gastronomia, na verdade. Quando eu comecei a gostar de estudar sobre gastronomia, foi quando eu me interessei na possibilidade de trabalhar com isso. E foi meio que de uma hora assim para outra, num ano eu meio que resolvi, larguei a faculdade, larguei o emprego para tentar essa carreira, né? Aí eu comecei a estudar primeiramente, porque eu não tinha experiência nenhuma na área, até que finalmente eu fui conseguindo entrar. A partir do momento que comecei a estudar, fazer cursos mesmo, eu comecei na área como auxiliar de cozinha, na verdade na área gastronômica em si, até atendimento mesmo eu já fiz. Perfeito. Eu estava lendo bastante ali teu Instagram e eu achei bem interessante sobre a Manu, né? Só não vou falar o sobrenome por causa que eu não me lembro, mas é uma referência muito grande ali na questão ali da culinária para você. Uhum. E é bem interessante ali que você fala que você tenta buscar uma questão de revolução na cozinha, né? O que seria essa revolução assim na culinária assim para você assim? Primeiramente, a Manu Bufara, que eu acho que você está citando, Isso. Ela para mim é uma das mulheres que mais me chama atenção mesmo dentro da área. E primeiramente o que eu queria de revolução há 5 anos atrás ainda, era um período que era muito comum você ver chefes famosos, só que todos homens. Não era muito comum você ver mulheres. Não que não tivesse, mas é que não é, na mídia é bem mais difícil de você ver. E isso é um pouquinho estranho, porque na verdade no conhecimento popular a mulher fica muito na cozinha, mas o chefe realmente é muito mais ligado ao homem, no caso, né? A mãe de família, dona da cozinha. É bem comum você ser recebido assim, como mulher você é obrigada a saber cozinhar. Mas para ser profissional da área, aí é homem, né? Porque daí mulher não tem cabeça para isso, digamos assim. Então isso era uma coisa que já me irritava nesse momento. E quando eu entrei para trabalhar na área, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Aí eu conheci a Manu e isso fez diferença. Aí depois disso, eu sempre tive interesse na área ambiental, eu sempre gostei muito sempre fui ativa de certa forma, né, sobre ambientalismo. Então, assim, foi quando eu vi que a gastronomia também está muito ligada a isso. Então, o ambientalismo, ele depende muito da gastronomia. Então, quando eu falo de revolução, e por que a Manu me inspira? Porque a Manu é uma mulher que está tomando frente entre umas melhores do mundo, e ela traz muito essa importância do ambientalismo, da referência local, de você ter orgulho das suas origens, de ter orgulho dos seus ingredientes, descobrir um pouco mais sobre a gastronomia paranaense, que é tão pouco difundida, assim. Então, eu venho
nessa linha, seguindo nessa linha dentro da gastronomia. Então, é o meu interesse principal, assim. Sim. Isso é bom. Eu tô bastante curioso, assim. Você já sofreu algum tipo de machismo? Por Eu causa ia realmente da perguntar isso questão? agora também. Eu li esse pensamento, na verdade. Eu acho que é bem comum, assim, dentro da cozinha é super comum você sofrer esse tipo de preconceitos, Mas sofrer algum machismo. tipo de machismo que te fez pensar o que você... Cara, o que eu tô fazendo aqui na cozinha? Porque tem gente que tem esse tipo de persuasão sobre a gente, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade extremamente machista. Sim. Que te faz pensar que você é o erro da sociedade. Alguma vez alguém te colocou numa situação que você pensou assim, puta que pariu, dá pra falar palavrão? Dá. Ah, tá. À vontade. Aqui é liberdade. O que eu tô fazendo aqui? Porque eu várias vezes me coloquei nessa situação, sabe? Mesmo sendo maquiadora. Trabalhando Né? basicamente com mulher. Sim. Então, dentro da cozinha, necessariamente, eu não me senti dessa forma, assim. Até porque a minha carreira, digamos assim, minha experiência de trabalho ainda é pequena, né? Sim. Tem uma carga pequena. Então, eu trabalhei no fono e onde eu Perdão, fiquei... era fono, verdade. Onde Eu eu sei que fiquei a era, maior mas parte... A maior parte do tempo, né, dentro da cozinha era do fono, então era meio que eu diretamente a princípio eu trabalhava com chefe, que eu não tive esse tipo de problema, e depois eu trabalhei mais com auxiliares, né, então tive auxiliares homens, tive auxiliares mulheres, mas eu não me senti dessa forma necessariamente. Eu acho que o momento que eu senti realmente isso mais forte foi em entrevista. Sim. Né? Assédio. No decorrer do tempo eu fiz entrevistas para outros restaurantes e tal. E eu tive uma entrevista em particular que mexeu bastante comigo, que eu saí assim, tipo, me sentindo humilhada mesmo. E não foi necessariamente um assédio sexual, algo do tipo, mas assédio moral mesmo, né? A pessoa saber que ela tem um certo poder ali e ela querer te subjugar. Então, assim, pra mim acho que foi um momento bem humilhante, eu saí assim arrasada e daí até a pessoa marcou pra fazer teste ainda assim e daí eu não aceitei, preferi não, porque achei que não era pra mim mesmo, assim. Como que é o cenário aqui de Ponta Grossa em questão ambiente da culinária? O profissional é valorizado, ele tem uma cena, eu lembro que você falou agora do Paraná em si, mas vamos voltar agora para Ponta Grossa no caso. Como que é realmente a questão de valorização profissional, assim? Tem reconhecimento? Eu acho que em Ponta Grossa é bem pequeno, mas no Brasil em geral é algo que ainda está evoluindo, né? Sim. Mas em Ponta Grossa, por certos conservadorismos, é pior ainda nesse sentido. Não que não haja no estado em geral, né? Aqui eu percebo que, primeiro de tudo, por conter mais negócios pequenos, né? Então, a maior parte já não quer necessariamente um chefe trabalhando. Ou se ele escolhe um chefe para colocar na área, ele quer fazer um pagamento, tipo, um salário que seja base, e não um salário base de chefe, né? E acabam não percebendo a importância do que é ter um chefe dentro da cozinha, que na verdade ele não é só um cozinheiro, não é só uma cozinheira. É uma pessoa que vai fazer elaboração de cardápio, que vai ter vai ter que cobrir todas as necessidades da cozinha, e inclusive gestão da cozinha, gestão de estoque, questão de higiene e limpeza, né, das boas práticas, que é muito importante, e a maior parte dos proprietários não faz ideia de como fazer isso. Então, um chefe, ele agrega esses conhecimentos, então por isso ele teria que ser mais valorizado, né? E a população, desculpa interromper, a população, assim, em geral, que frequenta, né, barzinho, restaurante, ela não se aprofunda tanto em relação ao conhecimento do chefe, né, acredito eu. Ontem eu tava no casamento, né, que eu falei pra vocês que eu tava, e fiquei pensando porque o buffet do casamento foi feito na casa da tia da minha amiga que, né, fez o casamento. E quem estava de buffet de casamento e toda a parte era o Tomato, o chefe Tuca, Sim. né? E eu tava olhando ontem a questão que envolve tudo em relação à entrada, o que vai suceder à entrada, o prato principal, a sobremesa. Eu vejo que é tudo uma junção
basicamente uma sinfonia, né? Que um vai trazendo... E eu sou leiga com comida, eu gosto de comer. Eu gosto de comer, pra caramba. Mas eu sou leiga, mas o que eu pude entender é que o que vocês, chefes, querem trazer pra gente é uma experiência gastronômica. Foi o que eu tive ontem e falo pra você, né? Ainda não conheço teu trabalho, espero que um dia eu vá na sua casa. Mas acredito... Ontem foi a primeira vez que eu tive contato também com o chefe Tuca, né? Mas ele trouxe, assim, uma linha, assim, de um cardápio que você vai seguindo, assim, até pensamentos, assim, nossa, isso daqui faz me lembrar a Grécia, não sei o que e tal, e um tartar de não sei o que, blá, 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 e mostarda, não sei das quantas, eu não sei os nomes técnicos, né? Mas eu penso assim, que infelizmente a desvalorização do chefe de cozinha, da chefe de cozinha, é justamente porque nós não temos o conhecimento que vocês têm. Então, acredito assim que por valores, né, em reais, não valores... Né? E acho que daí também, desculpa interromper, mas aí também entra uma coisa que a nossa sociedade hoje ela é muito, digamos assim, ansiosa e quer realmente tudo muito pronto, muito né? rápido. Então a comida tem que ser muito rápida, não é uma coisa mais de degustação, digamos Exatamente. assim. Não, com certeza. Eu vivo comentando sobre isso, inclusive, porque quando eu falei assim que Ponta Grossa ele vem com vários negócios pequenos, é justamente para as pessoas acharem essa autonomia, as pessoas que cozinham encontrarem autonomia e terem um retorno melhor financeiro, né? Sim. Mas a competição é tão grande, né? Se você for ver, hoje em dia, tipo, você vai ver, tem tantos negócios gastronômicos que surgem e surge meio que instintivamente, ele não surge porque a pessoa realmente valoriza aquela comida que ela tá fazendo, é mais por questão de negócio mesmo. Não vou tirar a razão da pessoa fazer isso, afinal cada um tá tentando ganhar o seu, né? Mas isso acaba desvalorizando também o trabalho do chefe, por quê? Porque não... eu acho que o Ponta Grossense está muito acostumado a comer sem pensar muito na comida, né? Eu vou comer aqui um hambúrguer, vou comer aqui um prato de buffet, mas eu não estou pensando sobre isso, eu não tô avaliando se ele foi feito foi bem preparado com uma técnica, eu não estou olhando se todo o local está seguindo as regras e boas práticas, né, da alimentação, questão de higiene. Então, acontece muito isso. Então, realmente tem influência do cliente, óbvio. Sim. Mas na verdade é algo que a gente tem que construir junto. Não depende só do cliente, né? Não depende só do cliente, como não depende só do restaurante. Mas eu acho que trabalhando junto, influenciando... As mídias digitais estão aí para isso, para você informar as pessoas sobre. Então, quanto mais você traz sobre teu produto, o que você vende, a tua experiência, mais aproxima do público, mais o público começa a valorizar. Então, eu acho que é bem importante ter essa responsabilidade mesmo. É um dos pontos positivos que eu acho que essa pandemia teve, porque eu aprendi muito mais sobre muitas coisas que estavam aqui na minha frente e eu não sabia, do que, por exemplo, comida. Tem muita coisa, claro, a gente precisa, até vou entrar nesse assunto agora com você, sobre comida saudável, sustentabilidade, né? Tem muita coisa que você acha que você vai comer que vai te deixar magro ou vai manter o teu corpo em forma, mas não, é questão de saúde mesmo. Sim. Então, acompanhando essas mídias digitais, igual você falou, vejo amigas minhas lá de trás que entraram na área também da gastronomia e que elas colocam todos os dias receitas assim, receitas assar, receitas não sei o quê, que é uma forma de você levar uma vida saudável comendo bem. E me conte, em relação à sustentabilidade, comida saudável, ser fitness e ser saudável é a mesma coisa? Não, definitivamente não é a mesma coisa. Primeiro de tudo, eu diria que o fitness, na verdade, sim, em ambos os casos, até hoje que eu trabalho um pouco mais como saudável, mas assim, é sempre bom, eu sempre lembro as pessoas, assim, eu não sou nutricionista, gente. Então, eu não vou fazer um cardápio para você com base em tudo que você precisa para a tua saúde, né? Porque eu não sei as tuas condições, né? As tuas condições de saúde. Então, o ideal é sempre, eu sempre indico,
você quer fazer um cardápio, você quer uma alimentação específica, bom, procure um nutrólogo, procure um nutricionista para fazer um acompanhamento mesmo e você saber melhor. Para mim também é melhor, porque aí eu consigo fazer um cardápio em cima do que é indicado para você. Só acrescentando aí, é um erro muito grande das pessoas, porque ao mesmo tempo que a gente precisa das mídias para realmente informar, Sim. mas as pessoas pegam algo muito geral, começam a ouvir médico de tudo que é lugar, começam a ouvir receita de tudo que é lugar, mas ela não sabe que aquilo é para um organismo específico. Exatamente. Então isso acontece bastante. Então eu acho que essa aí é a principal diferença. A minha proposta de saudável é justamente trabalhar com ingredientes mais naturais, com ingredientes orgânicos, tentar aproximar um pouco mais o público desse mundo. Um fato importante também que as pessoas me perguntam, mas você é vegetariana estrita? Eu não sou vegetariana. Porém, eu acho que ela é importantíssima. A alimentação vegetariana ela é importantíssima para o mundo, né? A questão ambiental ela é importantíssima. Então, a minha ideia, eu mesma na minha vida particular, eu já reduzi bastante o consumo de proteína animal, de qualquer coisa do tipo. Então, eu já fiz essa redução. Mas a minha ideia é justamente fazer com que as pessoas experimentem coisas novas, né? E se desapeguem um pouquinho nessa questão, tudo tem que ser carne, tudo tem que ser leite, tudo tem que ser ovo. Não necessariamente. Então, tem como a gente substituir isso. E eu falo para minhas clientes, toda vez que eu estou fazendo algo, eu também estou aprendendo. Então, sim, quando eu vou buscar uma receita mais saudável ou eu vou testar uma outra receita minha mesma, então eu sempre estou pensando na questão da saúde, não só nossa, como do planeta também. Sim. Então, para mim isso é o principal. Por isso, eu nunca vou dizer que eu faço comida fitness. A não ser tem diferença, sim, né? Sim. Comida fitness e comida saudável. A não ser que você venha assim pra mim, olha, eu faço academia tal, tanto, meu nutricionista me deu esse cardápio pra eu seguir. Aí, a partir disso, eu vou fazer uma comida fitness pra você, mas de outra forma eu não posso dizer. E ontem eu ainda perguntei se você ia fazer as marmitinhas fitness, né? I'm sorry. Tudo bem. A gente aprende todo dia. Mas é porque é algo que está muito em alta, marmitinha fitness. Talvez, acredito, por questão do mercado financeiro, né? É diferente. Claro. Porque tá em alta, né? Muita gente quer, marmitinha fitness. É mais fácil vender. É mais dessa fácil vender, forma, né? Falando, né, em questão de comércio, né? Não é nem sim, questão, assim, de, meu valor dentro da cozinha em relação à comida, né? Eu falo pra você, desculpa interromper de volta. E você falou agora em relação a substituir os alimentos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de substituir alimento, porque eu sou carnívora, assim, extrema. Eu tenho que comer carne todos os dias. Sim. Eu fui criada assim. Porém, é muito interessante, você falou isso, foi muito interessante porque os meus filhos não comem carne. O meu filho agora come um pedacinho ou outro de carne, mas a minha filha, ela não come carne vermelha de jeito nenhum. Desde pequena, e ela cresceu vendo todo final de semana nas casas de churrasco, tudo. E ela não come. A minha filha, ela come assim peixe e frango, mas é uma opção dela. E hoje eu converso com muitas mães, né, porque eu acredito que gastronomia para criança é uma coisa muito... você consegue colocar para as crianças melhor do que para os adultos, né? Porque a gente já segue uma linha, né, tradicional de comida, sim, e tal. Sim. E eu vejo assim que eu quero continuar para minha filha e para o meu filho essa linha que eles estão seguindo sozinho. Porque a minha filha, se você colocar um pote de brócolis na frente dela, ela vai comer. Ela adora. E se você colocar uma tigela de carne, ela não come. E eu quero que ela continue nesse caminho. O que você me daria de dica assim para mim fazer com que ela continue sem... mas que precisa, porque precisa, né, de proteína. Sim. Né? O que eu posso colocar para ela para substituir algo que ela não come. Sim, sim. Aí a ideia realmente é a substituição de proteína mesmo, né? Tipo, se ela tá consumindo frango ainda, não consome peixe, ainda tem algumas fontes, mas tem tantas formas naturais de substituir, né? Tem o cogumelo, que é um exemplo que ele é muito proteico, que é ótimo, então e hoje, se você for ver em relação a custos, o cogumelo tá saindo bem mais barato, o que as pessoas achavam que era muito caro, hoje tá sendo bem mais barato do que você comprar uma carne, né? Uma carne vermelha. Então, aí já começa aí, tem
tem outros alimentos que são proteicos também, tem plantas necessariamente, não só tem vários cereais, mas tem plantas que são proteicas, inclusive. Então, dentro dessa ideia, é infinito a possibilidade, né? E daí vai também de você a saber preparar com aquilo, né? Mas eu diria, o principal hoje é o cogumelo, que eu acho que é o mais fácil, até por ele parecer um pouco com textura, sabe? Textura, né? Normalmente é a forma mais fácil de você fazer a primeira substituição. A partir disso, tem como ir colocando outras formas, além, óbvio, de quem quer fazer uma alimentação estrita e frequenta consulta com nutricionista, nutrólogo, também tem vitaminas que pode fazer isso, mas na alimentação já consegue fazer. Você tem que ser mais regrado, né, nesse sentido. E a ideia que hoje surge de chefes cozinhando isso é melhor porque antes não era comum. Então as pessoas tinham que saber fazer em casa, inventar em casa, porque na rua você não encontrava. Hoje já está mudando esse mundo, esse cenário e eu também acho que acaba influenciando muito as crianças, né? Acaba influenciando muito os jovens, que eu acho que é excelente, porque né, se a gente não vai fazer, eles já estão fazendo por eles, né? Sim. Então é nesse caminho. Mas é engraçado, né? Eu e meu marido somos extremamente carnívoros e meus filhos nada. Minha filha não come carne, não tem, desde pequenininha ela não come carne vermelha, nada. Mas aí a gente teria que entrar também, tem a questão histórica também, né? A questão de a questão social, nós quando éramos crianças, como era a nossa condição social, né? O que a gente precisava fazer? O que nossos pais precisavam fazer? Qual que era a fonte de energia maior para eles? Então aí vem tudo associado, além da cultura, né? Como você mesmo falou, eu sou descendente de italianos, então tipo, a cultura é muito carnista, muito, né? E por quê? Porque eles eram um povo muito trabalhador de campo, então você precisava de fonte de energia bem pesada mesmo. E a hora da refeição também era uma hora de convivência, né, da família, né? Tanto que era mesa grande, família todo mundo junto, e era um momento de socialização familiar, né? E hoje você vai vendo as crianças que estão crescendo agora, que eu pelo menos, eu era uma família relativamente humilde, eu nunca fui de ter tudo em casa. Mas também, né, nunca tive problema com falta de alimentação. Mas, digamos assim, hoje eu não tenho filhos, por exemplo, mas se eu tivesse um filho, provavelmente, entraria numa dieta, né, totalmente diferente do que eu era quando eu era criança. Então é normal que as crianças vão se desinteressando nisso. Sim. Elas não têm essa mesma necessidade, elas não têm essa mesma cultura. Nós não temos mais essa mesma cultura. Então, assim, agora puxando um pouquinho uns outros assuntos, assim, quando a gente criou mais ou menos essa ideia aqui de podcast e tudo mais, a gente sempre quis realmente também falar sobre tanto conhecimento da pessoa, mas também falar um pouco sobre a questão realmente de vida, de mundo, sociedade, e é bem interessante que agora você já citou a sua família, né? E também queria falar algumas coisas também sobre a questão realmente de memória, para ver como que realmente você entende isso. Como eu te disse, né, eu li bastante teu Instagram. Sim. Eu vi que você gosta bastante de fazer pães, no caso, e nisso realmente você citou a sua mãe também. Como que é? E muitas vezes quando a gente é realmente da área de cozinha, a gente vê muito o exemplo do pai, da mãe, né? Como que era a tua relação com teus pais, assim, como que era essa questão realmente da tua memória, assim, em relação aos teus pais, a família, a cozinha realmente em casa, assim? Meu pai sempre foi muito viajante, ele sempre viajou bastante a trabalho e tal. Então, eu nunca tive muito costume de ver meu pai cozinhando em casa, por exemplo, né? Mas a minha mãe era normal que cozinhasse. Sou de uma família de 4 filhos, então tem que cozinhar bastante em casa, é sempre bastante comida, né? E a minha mãe tem coisas muito específicas que ela gosta muito de fazer, mas ela nunca foi de fato apaixonada pela cozinha. Eu não sinto isso dela, sabe? Sim. Ela ser apaixonada pela cozinha, mas sempre teve coisas que ela fazia e que era muito ela fazer. Tanto que até hoje tem coisas que eu gosto, que é tipo, se ela fez, pra mim conversa muito comigo, assim, tipo, eu posso fazer, eu nunca vou fazer melhor que ela, né?
Mas É a famosa comida de É, mãe. é isso que eu ia perguntar pra você, alguma receita da tua mãe, da tua avó, alguma coisa que você traz hoje na tua cartela de pratos? Por parte de mãe, também tem uma forte descendência italiana. Então, eu cresci, assim, enquanto criança, já vi muito minha tia no sítio, assim, fazendo massas, fazendo macarrão, fazendo pão, fazendo essas coisas. E a minha mãe, ela, em particular, ela faz uma comida que eu sempre falo pra ela o quanto é importante pra mim, que é a polenta com frango. Pra mim, Sim. esse é o meu prato que é tipo, que conversa comigo, né? Ele é conforto pra mim. Sim. Ele é amor pra mim, assim. Então, é algo, eu acho que se um dia eu me tornar restrita, né? Dentro do vegetarianismo, eu acho que vai ser a coisa mais difícil de eu me desapegar. Sim. Né? E assim, a comida remete muita coisa boa pra gente, Sim. muita lembrança boa. Mas tem comida também que, por exemplo, você pensa assim, não coloco isso no meu cardápio, mas nem a pau. Tem alguma coisa assim que você não gosta de cozinhar? Olha, eu não cozinhei tudo, né? Então, assim, eu não diria que tem algo que eu não gosto Ou de tem alguma cozinhar. coisa que você não gosta de comer e que provavelmente você pensa assim, não vou gostar de cozinhar também. Eu acho assim, eu acho que isso, para a profissão de chefe de cozinha, você tem que estar aberto sempre a provar tudo, né? Aí tem algumas pessoas que que desenvolvem algo na infância, que não gostavam, não sei o quê, e daí até hoje não gosta. Pode até cozinhar, pode até cozinhar, mas não gosta. Eu sou feliz em dizer que hoje eu não tenho nada que eu não prove, né? Tem coisas que eu gosto menos, mas eu vou colocar do mesmo jeito, né? Mas eu não posso dizer que tem algo que eu deteste, assim, que eu não faria. Com Eu certeza não perguntei faria. isso porque eu gosto de acompanhar o Masterchef. Uhum. Adoro assistir o Masterchef. Eu hoje, inclusive, perdi o Masterchef essa semana. E eu vejo que tem alguns chefes que pegam lá, tem aquela caixa de surpresa, putz, não sei, bucho. Não consigo ir com o cheiro do bucho, não consegue experimentar a comida. E isso trava um pouco, né? Trava, com certeza. A questão, assim, de você entregar uma coisa melhor, né? Uma coisa mais temperada, mais gostosa. Por isso que eu perguntei, porque eu acho interessante, porque todo mundo é subjetivo o gosto para paladar, é muito subjetivo, né, para cada um. Por isso que eu perguntei isso, porque eu sempre tive curiosidade, porque tem muito, igual eu tadinha, tava brincando aqui agora, eu sou maquiadora, mas eu não gosto de ficar me maquiando, porque eu tenho vontade de tirar. Mas eu trabalho todo dia com isso. Não que eu não goste, mas em mim eu prefiro quase usar a pele natural. É uma coisa muito subjetiva mesmo, né? Pois é, eu realmente não lembro pra te dizer algo que realmente eu não gosto mesmo, assim, ou não comeria, ou não faria. É normal que com o tempo você tanto cozinhar, ou, né, você tá tanto tempo ali naquela profissão que de repente você não tenha mais o costume de comer depois, assim. Eu tenho esse costume, inclusive. Você também está experimentando durante a E você aprende, né? E daí é difícil, assim, eu pegar tem vezes que eu faço algum preparo que eu não consigo comer depois, sabe? Tem. Só que não é por eu não gostar daquilo, é porque eu chego num ponto que eu já enjoei, assim, então não dá. Mas, né, em todo tempo você tem que ir experimentando, você tem que comer. Então, experimentar, você tem que experimentar, de qualquer forma. E, assim, outra coisa que eu queria perguntar pra você. Em relação à tua família, em você estar na área da gastronomia, porque eu penso assim, né? Pai e mãe da gente sempre tem um sonho, né? Eu falo pra você, hoje eu sou formada em Direito porque meu pai me encheu o meu saco pra fazer uma faculdade. Você teve tem que viver, às vezes, os sonhos dos pais. Sim, porque é uma realização, né? Você teve alguma imposição familiar ou alguma, digamos assim, alguém ficou meio bravo com você por você querer seguir a área da gastronomia? Deixa eu já começar um pouquinho. Deixa eu só acrescentar nisso, porque também eu pensei bastante. A escola, na verdade, a gente também passou 13 anos praticamente dentro da escola, né? E a escola te ajudou em alguma coisa na questão realmente de cozinha, pra achar realmente tua profissão? Nada, né? Nada.
Nada mesmo. É porque na escola acho que a gente é muito criança pra entender o que a gente quer da vida ainda, né? Eu queria, quando eu era pequena, eu queria ser enfermeira. Nada a ver com o que eu sou hoje, né? Eu acho que a única coisa assim na escola que eu me lembro é no último ano do ensino médio já, eu com meus amigos, a gente tinha que fazer uma feira lá, que era feira de ciências baseada na história do Paraná. E a gente escolheu fazer gastronomia, a gente foi os únicos alunos da escola que escolhemos gastronomia, mas totalmente assim, aleatório, não foi algo que fui pensado. Até esses dias eu olhando foto, eu pensei, nossa, olha que louco você ver isso hoje, né? Mas em relação à tua pergunta, meus pais, óbvio que eles queriam que eu fizesse uma faculdade, que tivesse um bom emprego. A nossa geração vem muito disso, assim, você precisa ter uma faculdade, né? Porque, tipo, nossos pais não tiveram a mesma oportunidade, né? Meu pai é formado e tal, mas a minha mãe, ela não teve essa chance. Então, eles esperavam muito de mim, assim, e de mim e dos meus irmãos. E eu sou a última dos meus irmãos, já tinha um irmão que veio antes de mim, ele estava estudando, já estava fazendo faculdade, então de mim também era cobrado bastante. Aí só que eu entrei porque eu precisava entrar em alguma coisa também, sabe? Não foi algo que eu escolhi assim a dedo e tipo, é isso que eu quero fazer, que foi letras. Eu escolhi porque eu gostava muito de escrever, gostava muito de ler, gostava de estudar, então peguei e entrei em letras. Fiz o quanto eu pude, assim. Mas Sim. Aí, tipo, chegou um momento... Você não se sentia realizada fazendo? Não me sentia realizada. Eu sofri bastante com estágios. Tanto que eu abandonei, assim, tipo, faltando o TCC e mais 2 disciplinas. Então, e quando eu abandonei, meus pais ficaram bem chateados comigo, tenho que dizer. Normal. Mas eu falei do meu propósito, né? Eu falei, Sim. Olha, eu tô fazendo isso por causa disso. Então, eu falei do meu propósito e eu fui convencendo eles aos poucos. Só que, imagino que surgiu muitas dúvidas, né? Porque, afinal, mas você nunca fez isso, como assim você vai começar a fazer isso agora, né? Então, hoje, eu já sinto mais que eles entendem, eles têm esse certo orgulho de mim hoje em dia, né? Até eu tô fazendo agora a faculdade, realmente, que eu penso em fazer pós ainda na área, então estou fazendo faculdade também de gastronomia. Então, mas é isso. E eu acho que a exigência, né, da mãe, do pai, principalmente pra gente, em relação a gente ser mulher, né? Sim. E também tem uma outra coisa, assim, os pais muitas vezes eles se frustram, na verdade, durante a vida. Sim, e colocam expectativa. E aí eles querem que você seja uma continuidade deles, na verdade, né? Muitas vezes eles depositam aquilo que eles não conseguiram alcançar em você. Eles projetam na gente, Exatamente. Olha, você vai ser... O meu pai é formado, em economia. Você dá uma calculadora e dá um papel pra ele, se ele fizer uma conta no papel, se ele fazer uma calculadora, é capaz que ele faça no papel antes, porque ele é extremamente inteligente. Sim. A minha mãe não é formada. Mas a minha mãe é funcionária da prefeitura, tudo. E quando eu comecei, desculpa, vindo aqui pra mim, porque quando eu comecei nesse negócio de querer trabalhar com salão, o meu pai foi muito relutante comigo. E eu entendo você em relação a você pensar em frustrar a tua família, né? Porque eu sempre também gostei muito de estudar, eu sempre fui muito focada. E quando eu comecei a fazer unha, com 14 anos, para as amigas da minha avó que não podiam sair de casa, que eram tudo velhinha, meu pai olhou pra minha cara e falou assim: você vai ganhar a vida fazendo o pé dos outros? Aqui, isso foi, por isso que eu te perguntei se teve alguma vez alguma coisa que te frustrou, porque pra mim veio de dentro da minha casa. Hoje em dia meu pai é super orgulhoso, porque graças a Deus eu tenho um nome conhecido e eu sou bem sucedida na minha profissão. Sim. Eu sou bem conhecida, só que eu lutei bastante. Inclusive, o que me deu força e gatilho pra mim sempre seguir em frente foi essa frase do meu pai, que me marcou muito. A minha mãe, já como mãe, né, eu sou a primeira filha de 4 irmãs, ela me deu muito suporte. E meu marido, principalmente. Meu marido foi o ápice pra mim continuar. Por isso que eu te perguntei aquela hora em relação a algum tipo de frustração, porque a frustração da gente é gatilho. Pode ser gatilho pro ruim e pode ser gatilho pro bom. Com certeza. Pra mim foi pro bom, pra você pelo jeito também foi. Eu sempre... Eu posso ter um jeito levemente tímido ou alguma coisa assim, meio introvertida, mas eu sempre... Chegava um momento que eu agia, diziam, né, se agindo por impulso.
Mas eu sempre fui de colocar um negócio na cabeça e pegar e fazer. Foco. Né? E vou lá e vou fazer e arrisca tudo. Mas, tipo, sempre vai ser difícil no começo. Sempre, nunca vai ser assim simples, nunca vai ser fácil. E eu acho que meus pais nunca tiveram o problema em relação a, tipo, você vai ser cozinheira, você vai estar servindo os outros. Acho que eles nunca tiveram problema em relação a isso. Sim. Mas em relação à profissão em si, né? Mas eu acho que eles sempre tiveram esse receio do quão sucedido seria na área, o quão dedicada eu seria para a área, né? Mas eles, de certa forma, eles foram meio discretos comigo, sempre ajudaram no que puderam, então... Eu acho que quando os pais sentem a tua felicidade, quando você tá agindo realmente pro coração, eles apoiam. Sim, com certeza. Sim. A minha mãe me cobra até hoje, viu? Por que você não fez o exame da ordem? Eu não vou fazer, eu não quero, porque eu tenho um salão, eu trabalho igual um camelo, mas eu tô feliz com isso. Sim, é o que eu gosto de fazer. E eu não vou fazer o exame da ordem, não tenho paciência com isso. Pra gente finalizar, assim, aquela perguntinha básica, assim, que dicas que você daria pra quem tá realmente começando, quem gosta realmente de comida, culinária? O que realmente você poderia deixar realmente de dicas e realmente de orientação, assim? Eu diria, para de assistir MasterChef. Para quem quer começar quem quer começar nessa área de trabalho mesmo, eu diria, para de assistir MasterChef, porque ele dá vários demônios na gente. Ele causa vários demônios, como se a cozinha fosse um demônio mesmo, sabe? Tipo, fosse algo horrível, fosse algo humilhante, né? Eu sou um paradigma nesse ponto, porque, tipo, eu acho que é importantíssimo o MasterChef, por exemplo, como entretenimento pra você, sabe? Pra você Sim. Conhecer um pouco mais sobre comida, Sim. pra você se interessar um pouquinho mais em cozinhar na tua própria casa, fazer a tua própria comida. Então, pra isso, ele é excelente. Mas pro profissional, ele dá uma judiada, assim. E realmente, a cozinha, ele não é um lugar fácil. Ele não é um lugar fácil. E você tem que entrar nisso já sabendo que não é glamour, né? Então, tipo, me perguntam, mas como? Nossa, mas você é chefe de cozinha, é chique isso. Não é chique, gente. É basicamente limpeza, porque você tem que deixar tudo brilhando, lavado, limpo, tudo sempre muito em ordem nesse sentido. Ficar trabalhando no calor por horas, suando, e você tem que dar o teu melhor. Normalmente são cargas horárias bem longas, não são, né, tipo... O correto é ser 8 horas, e eu sempre vou apoiar isso, e eu sempre vou tentar ir sempre por esse lado, porque a qualidade de vida de cada um depende também da qualidade do trabalho, né? Mas é muito... De certa forma, é muito romantizado também no mundo da gastronomia, que você tem que trabalhar pelo menos 12 horas no dia, que você tem que levar esporro todo dia, tipo, você tem que, sabe? Sim. Tipo, as pessoas podem vir, o chefe pode gritar com você e fazer isso, fazer aquilo. Não façam isso, sabe? Porque eu sei que eu já criei vários medos por causa disso. E pra mim, o principal na cozinha, além de revolucionar a questão da alimentação saudável, do ambiental, é também a qualidade de trabalho. Eu gosto muito da parte de gestão de cozinha, de trabalhar direto com auxiliar de cozinha, ensinar. Eu amo ensinar, assim, dentro da cozinha. Então, eu acho que é muito importante que todas as peças estejam felizes e trabalhando bem, trabalhando obstinadas por aquilo. Isso é muito importante. Então, para quem está iniciando, é mão na massa, é teste atrás de teste, é normal você errar, é normal você fazer 10 mil vezes a mesma coisa, você tem que acostumar a limpar toda a bagunça que você faz, apesar que em casa eu não faço muito isso, meu marido é aqui lá. Mas assim, no ambiente profissional é você que vai limpar, sim, é você que vai cozinhar e cozinhar várias vezes. Você tem que estar, de certa forma, obstinado mesmo com aquilo para você conseguir avançar dentro disso, né? E não ter medo de testar, não ter medo de experimentar coisas novas, comidas novas, melhorar essa questão do paladar, porque
como que a gente melhora o nosso paladar? Comendo. Então, tem que experimentar. Experimentando. Tem que experimentar. Tipo, isso aqui é diferente, eu não costumo comer pão. Vai, experimenta, come. Experimenta do seu jeito. A possibilidade de um dia você ter experimentado isso feito do jeito errado é muito grande. Então, para você transformar em outra coisa. E você desenvolver esse paladar mesmo gastronômico. É bem importante isso também dentro da gastronomia. Acho que isso vale pra vida e pra culinária, né? Eu queria agradecer você pelo teu tempo disponível aqui com a gente, né? Sim. E queria falar pra você que eu agradeço você por estar dentro da cozinha, porque você é uma voz pra gente, que em Ponta Grossa principalmente, que, né, é uma cidade muito tradicionalista. Sim. E eu bato muito nessa tecla da mulher, entende? Dentro da sociedade, né? Incumbida de funções que era só de homens. E eu quero agradecer você por ser essa voz, representar tão bem a gente. E provavelmente, tenho certeza que o carisma que você tem aqui para conversar com a gente é o que você passa para tua comida. E acredito que deve ser maravilhosa. Então, muito obrigada, Andy, por ser uma chefe de cozinha, que quem vê close não vê perrengue mesmo. É verdade. E obrigada de verdade, porque a gente vê muito lugar por aí que são só homens mesmo, e saber que tem uma mulher e que faz tão bem o papel, executa tão bem o papel de chefe, de mãe, de mulher, de qualquer outra coisa relacionada a nós. Me deixa muito feliz, me deixa muito feliz mesmo, porque era a pessoa que eu queria estar conversando aqui. Eu acho que eu não queria nenhuma outra pessoa para conversar hoje, para trazer assuntos tão bem colocados e tão bem direcionados da cozinha aqui dentro. Muito obrigada por ser você. Eu vou fazer meus agradecimentos também, né? Então, esse foi o primeiro episódio do Antes das 6, né? Esse aqui também é um sonho, isso aqui também é amor também, né? Então, a gente sempre quer trazer pessoas, dar voz às pessoas. Quero agradecer demais a LF, produtora. Vocês são fera demais, muito obrigado. A Carol aqui do Rave Come Work, onde a gente está gravando esse espaço aqui, é excelente, maravilhoso. Amanda, você é uma profissional excelente, né? E para mim foi uma honra muito grande estar dividindo esse espaço com você. Você é uma pessoa realmente incrível de mim, nesse trabalho. A Andy, eu vou falar o seguinte, quando eu conversei com ela a primeira vez, você me perguntou justamente o quê? Por que eu? Eu acho que a resposta tá aí pra quem realmente quiser ver. Você é uma mulher realmente incrível, você é muito inteligente, tem muito conhecimento. Eu acho que é uma honra muito grande estar aqui e poder realmente mostrar a você o teu conhecimento, que esse aqui é o objetivo. Eu acho que as pessoas realmente podem tirar muitas lições daquilo que você falou, podem pensar realmente sobre amor, sobre realmente carreira, não ter medo realmente de arriscar, de largar tudo e seguir seus sonhos. Então tem umas coisas realmente extremamente lindas, eu acho que você é um exemplo. Então, às vezes a gente está lá, né, cozinha, a gente só vê realmente o prato, a gente só realmente come e muitas vezes fica em um anonimato. Eu acho que para mim eu estou extremamente orgulhoso, né, de ter realmente você aqui, de poder realmente dar essa voz, essa visibilidade para você e estar aí respondido porque você é uma mulher incrível. Olá pessoal, eu sou o Marcos e essa é a Amanda. A gente está gravando um podcast chamado Antes das 6, homenagem à Legião Urbana, confere essa música lá. A gente tem realmente a intenção de dar voz às pessoas, a estar falando sobre amor, sobre sociedade, sobre vida. Também trazer algumas pessoas que não são muito midiáticas, digamos assim, mas são pessoas extremamente importantes e a gente quer dar voz a elas. Então, Amanda? Nosso objetivo é trazer pessoas, sendo pessoas todos os dias e em todos os horários, de todos os gêneros, e o importante é sermos nós mesmos e respeitarmos uns aos outros.